Boa noite, pessoal. Meu nome é Samuel. Eu estou aqui junto com a Ingrid e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre TANI em banco de dados, da disciplina de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados do professor Ramon da UFLA. Eu vou começar a falar um pouco sobre os ajustes de índice, né? Quando a gente vai fazer uma escolha ali inicial dos índices para ser utilizados, né, sobre a criação, se eles vão ser usados ou não, a gente precisa levantar alguns fatores sobre esses índices. Consultas ali que levam muito tempo para execução, né, por falta de índice, então criar um índice para essa consulta para melhorar o tempo dela. O índice também ele pode ser negado a ser utilizado, né? Ou seja, você pode criar um índice ali, 5, 10 índices, e às vezes eles não podem ser utilizados pelo SGBD. E também a questão de alguns índices sofrerem muitas atualizações, né? Porque o índice ele é em cima ali de um atributo que sofre muita atualização frequente, né? Então você tem uma coluna ali que aquele campo da sua tabela ali sempre está trocando de valor, né? Então toda hora o seu índice também precisa ser reorganizado ali, né? Na grande maioria ali dos bancos de dados, a gente possui um comando chamado trace, né? Que são usados pelos DBAs, né? E nele é mostrado como uma determinada consulta é executada, né? Quais passos a passos ele foi montado, quais operações foram realizadas, qual a ordem, qual estrutura de acesso secundária, né? No caso, os índices ali foram usadas. A atualização de uma tabela, ela normalmente ela é suspensa, né? Quando a gente cria um banco, cria um índice, né? Ou ele é removido, né? E então, sempre que você for criar um índice ou remover um índice, você precisa já estar considerando esse tempo de indisponibilidade que você vai ter da sua tabela, né? Porém, para alguns SGBDs, eu não sei todos, mas no caso o Oracle ali que eu utilizo no dia a dia, existe uma cláusula que chama online, que quando você vai criar o índice ou remover, você passa essa cláusula online e ela permite a criação ou remoção desse índice sem que a tabela fique indisponível. Então, sempre que você coloca essa cláusula ali, você pode estar criando ou deletando o seu índice sem afetar a disponibilidade da sua tabela. E ali, além também de remover ou criar os índices, né? E passar o índice não agrupado para agrupado ou vice-versa, a recriação do índice ajuda ali, né? Na melhora do desempenho, né? Na grande maioria dos SGBDRs, né, é utilizado uma árvore B+, né, para organização do índice. Quando ocorre muita exclusão sobre a chave do índice, ficam lacunas, né, na página do índice, porque conforme você vai excluindo, aqueles pedaços ali se perdem, né, então ficam buracos, vamos dizer assim, nessas exclusões que são feitas. E desperdiçando espaço, obviamente. Do mesmo jeito que inserções ali podem causar overflow, né? Muitas inserções causam overflow em índices agrupados, afetando o desempenho também. Então, para isso, a gente precisa sempre estar recriando o índice ali. Uma maneira de você garantir que isso não ocorra, por exemplo, é a coleta de estatística, né? Garantir que as coletas de estatísticas da sua tabela estejam em dia ali para que com elas atualizadas, seus índices vão ter o máximo de performance ali, né, de precisão, trabalhando corretamente em cima dos seus dados. Falando um pouco aqui agora sobre as relações, né, do armazenamento de relação e índice, né, é comum às vezes a gente usar uns índices ali para impor uma certa restrição de chaves sobre atributos. E enquanto a gente pesquisa o índice na inserção de um novo registro ali, né, é fácil também verificar ao mesmo tempo se outro registro no arquivo lá da árvore de índice tem o mesmo valor de atributo de chave que esse novo registro que está sendo inserido, né? Só que nesse caso pode ocorrer da inserção ser rejeitada caso esse índice seja criado em campo não chave, né, ocorrendo assim as duplicatas. A duplicata ela é algo que afeta o armazenamento ali de dados, né? Então, a criação e gerenciamento do seu índice, porque quanto mais dados registrados, mais dados duplicados você tem ali, né?
mais gerenciamento, mais espaço ali você tá consumindo, né? Então a criação demora, o gerenciamento ele fica mais complicado, por assim vai indo. Esses registros duplicados, eles podem estar tanto ali no mesmo bloco, né, como se espalharem, né, por diversos blocos ali blocos diferentes do seu SGBD, né, que contém os dados da sua tabela. Então, os seus registros duplicados ali, eles podem estar inseridos no mesmo segmento de blocos ali, mas também você pode ter vários blocos e dentro desses vários blocos distintos você ter ali valores duplicatas, né? Então, por isso, alguns sistemas eles desenvolveram uma identificação de linha para o registro, fazendo com que essas duplicatas tenham um identificador exclusivo. Aí, então, lá no índice B+, né, da árvore B+, pode ser uma combinação de chave e o ID da linha, tornando a chave ali de fato utilizável para o índice, né? Então, ela se torna ali um índice exclusivo e sem duplicata. Se a gente não tivesse esse controle, por exemplo, a exclusão de um registro com essa mesma ocorrência de valor poderia acabar apagando todos os dados ali com essa mesma referência. E muitas das vezes a gente não quer isso, a gente quer excluir um valor específico, e se não tivesse esse controle, poderia acabar excluindo tudo ali, né? A exclusão de índices na B+, na árvore, são tratadas de diversas formas ali para melhorar seu desempenho e tempo de resposta. Esses registros excluídos ali, eles são marcados, né, como excluídos, e as entradas de índices ali correspondentes também não podem ser removidas até que o processo da coleta de lixo ali retoma espaço no arquivo de dados. Então, logo depois esse índice é reconstruído online após essa coleta de lixo ali, né? Falando um pouquinho sobre arquivos invertidos e outros métodos de acesso, a gente pode falar que um arquivo que tem um índice secundário ali, né, em cada um dos seus campos, é chamado de totalmente invertido. Esses índices são secundários, né? Todos esses índices são secundários. Novos registros, quando são inseridos ali, são inseridos sempre no fim desse arquivo. E a gente dá esse nome também, né? Esse arquivo de dados é um arquivo desorganizado chamado heap. Os índices, normalmente, eles são implementados ali em árvores B+, né? Onde eles são sempre atualizados de maneira dinâmica, seja na inserção ou na exclusão de registros. E a IBM, ela possui uma organização de arquivo chamada ISAN, né? Que é o método de acesso virtual. Também conhecido ali como VSAN, né? Virtual Storage Access Method. Ele é semelhante à estrutura ali de acesso a uma árvore B+, e ele ainda é utilizado em muitos sistemas comerciais. Falando um pouquinho agora sobre as dicas de indexação de consultas, né? As dicas ali, conhecidas também como hints, para alguns bancos de dados, como o Oracle, a gente pode usar uma provisão, né, que permite sugestões nas consultas. Elas são conhecidas como hints, né, as dicas, e elas são responsáveis ali por sugerir estratégias para o otimizador de consulta, ali, agilizando o processo dessas consultas ali, né? Então, um hint normalmente ele é feito por um comentário, né, barra asterisco seguido do sinal de mais, né? E ali você dá um espaço e passa o nome do hint que você quer usar, né? A gente tem um exemplo ali embaixo, por exemplo, que a gente usa o hint de index. Então, nessa consulta, por exemplo, a gente tem um index, funcionário IDX num departamento funk, né? O nome do índice ali. E a gente está forçando essa consulta a utilizar esse índice ali. Existem alguns também índices no Oracle que eu já fiz uso, que é o hint, por exemplo, de paralelo, né? A estrutura ali de definição é a mesma, só que no lugar do index ali a gente colocaria paralelo, que a gente poderia passar, por exemplo, paralelo 2, paralelo 4, que diz a respeito da quantidade de CPUs ali, né? Que vai ser utilizado na consulta, né? Então, você passa nesse paralelo, você
faz a consulta ter mais processamento ali. Então, uma consulta que está demorando, se você usar a cláusula paralela, você faz com que ela execute num tempo bem mais rápido, porque você está aumentando ali o paralelismo, né, dessa consulta. Um outro hint também muito utilizado no nosso dia a dia é o hint de noindex. No nosso caso, a gente utiliza um Oracle Exadata, né? E muitas das vezes a gente tem tabelas gigantes que o fato da consulta estar utilizando um índice ali nem sempre faz dela mais performática. Então, quando a gente passa a cláusula no hint, ao invés dela estar usando algum hint, ela deixa de usar esse hint e faz um full table scan. Só que o Oracle tem um mecanismo por trás ali no Exadata que ele faz esse noindex de uma maneira muito mais performática, né? Então, ele consegue melhorar o processamento ali da consulta e teve casos assim de consultas que demorava de 20, 30 minutos para ser executada, a gente conseguiu um ganho de desempenho ali dela ser executada em 1 a 2 minutos. Então, a gente tinha um ganho muito bom nessa parte ali, né? Então, valia muito a pena, em certos casos, a gente fazer a utilização desse hint. Bom, agora vamos falar do armazenamento de relações baseado em coluna, que existe uma tendência recente e que considera o armazenamento de relações baseado em coluna como uma maneira alternativa tradicional de armazenar as relações linha por linha. Os SGBDs relacionais, eles têm oferecido a indexação na árvore de mais em chaves primárias e secundárias. É feito isso como um mecanismo eficiente para admitir o acesso aos dados por diversos critérios de pesquisa e capacidade de gravar uma linha ou um conjunto de linhas em disco de uma vez só. Isso para produzir sistemas otimizados para a gravação. Em sistemas data warehouse, bancos de dados somente de leitura, o armazenamento baseado em coluna oferece mais vantagens, em particular para as consultas somente de leitura. E geralmente SGBDs com armazenamento de coluna consideram o armazenamento de cada coluna de dados individualmente. Então possui mais vantagens de desempenhos nas seguintes áreas: particionamento vertical da tabela, coluna por coluna, de modo que uma tabela de duas colunas pode ser construída para cada atributo. Então, somente as colunas necessárias elas vão ser acessadas. O uso de índices por colunas, semelhantes a índices bitmap e índices de junção em várias tabelas para responder às consultas sem ter que acessar as tabelas de dados. E o uso de materialized views, que é visões materializadas, que é para dar suporte a consultas em múltiplas colunas. E o armazenamento de dados por coluna, ele permite a liberdade adicional na criação de índices, como os índices de bitmap. E a mesma coluna ela pode estar presente em várias projeções de uma tabela, e os índices podem ser criados sobre cada projeção. E para armazenar esses valores na mesma coluna, estratégias para compactação de dados, supressão de valor nulo, técnicas de codificação de dicionário, que são valores distintos na coluna, que recebem códigos mais curtos, e técnicas de codificação que são idealizadas. Existem também fatores que influenciam o projeto físico do banco de dados, né? O projeto físico ele é uma atividade em que o objetivo é não apenas criar a estruturação apropriada de dados no armazenamento, mas também fazer isso de modo que garanta um bom desempenho. Não é possível tomar decisões significativas de projeto físico e análise de desempenho até que o projetista conheça a combinação de consultas, transições e aplicações que deverão usar o banco de dados. Então, isso é chamado de combinação de tarefas para determinado conjunto de aplicações de sistema de banco de dados. Os administradores ou projetistas, eles precisam analisar essas aplicações, frequências que são chamadas, restrições de temporização e na velocidade de execução, a frequência esperada de operações de atualização e qualquer restrição exclusiva nos atributos. Analisando as consultas e as transações de banco de dados,
Isso é feito antes de iniciar o projeto físico, porque é preciso ter uma boa ideia do uso intencionado do banco de dados, definindo de uma forma de alto nível as estruturas, as consultas e as transações que usarão no banco de dados. E para cada consulta de recuperação, são necessárias algumas informações, e são elas os arquivos ou relações que serão acessados pela consulta, os atributos ou quaisquer condições de seleção para a consulta, se a condição da seleção é uma condição de igualdade, desigualdade ou intervalo. Precisa verificar os atributos sobre os quais são especificadas quaisquer condições de junção ou condição para ligar múltiplas tabelas ou projetos para consulta. Verificar os atributos cujos valores serão recuperados pela consulta. Quais arquivos que serão atualizados, o tipo de operação em cada arquivo, se é inserção, atualização ou exclusão, os atributos sobre os quais as condições de seleção para uma exclusão ou atualização são especificadas, e os atributos cujos valores serão alterados por uma operação de atualização. E analisando a frequência de chamada de consultas e transações esperadas, além de identificar as características das consultas de recuperação, temos também que considerar as taxas de chamada esperadas, né? Essa informação de frequência, com a informação de atributo coletada em cada consulta e transação, ela é usada para compilar uma lista cumulativa de frequência de uso esperada para todas as consultas e transações. E isso pode ser expresso com frequência esperada de cada atributo. Então, em cada arquivo, como um atributo de seleção ou um atributo de junção, sobre todas as consultas e transações. E também analisando as restrições de tempo de consultas e transações, elas podem ter algumas restrições de desempenho rigorosas, né? Um exemplo, a transação pode ser restringida para terminar dentro de 5 segundos e 95%. E 95% das vezes em que ela é chamada. E ela nunca pode passar de 20 segundos. E com essas restrições de tempo, é colocado ainda mais propriedades nos atributos candidatos para caminhos de acesso. E também, analisando as frequências esperadas de operação de atualização, né, um número mínimo de caminhos de acesso deve ser especificado para um arquivo que é frequentemente atualizado. Então, visto que a atualização dos próprios caminhos de acesso atrasa esse tipo de operação. Por exemplo, caso um arquivo que tem inserções de registros frequentes possui 10 índices sobre 10 atributos diferentes, cada um desses índices precisa ser atualizado sempre que um novo registro é inserido. E analisando as restrições de exclusividade sobre os atributos, os caminhos de acesso devem ser especificados em todos os atributos, ou conjunto de atributos, de chave candidata, que são chave primária de um arquivo, ou atributos únicos. E a existência de um índice toma suficiente apenas para procurar o índice a verificar essa restrição de exclusividade, pois todos os valores de atributo existirão nos nossa folha do índice. Por exemplo, se inserir um novo registro, se um valor de atributo-chave do novo registro já existir no índice, a inserção deve ser rejeitada, porque a mesma ela viola a restrição de exclusividade sobre o atributo. E quando isso é compilado, é possível resolver as decisões de projeto físico do banco de dados, que consistem principalmente em decidir sobre as estruturas de armazenamento e caminhos de acesso para os arquivos de banco de dados, que consistem principalmente em decidir sobre as estruturas de armazenamento e caminhos de acesso para os arquivos de banco de dados. Bom, falando um pouco agora das decisões de projeto físico do banco de dados. A maioria dos sistemas relacionais representa cada relação básica como um arquivo de banco de dados físico. E opções do caminho de acesso incluem a especificação do tipo de organização de arquivo primário para cada relação e os atributos dos quais os índices devem ser definidos. E no máximo um dos índices em cada arquivo pode ser um índice primário ou de agrupamento. E qualquer quantidade de índices secundários e adicionais pode ser criada. E
Os atributos cujos valores são exigidos nas condições de igualdade ou intervalo, eles são os de chave ou que participam nas condições de junção, e exigindo caminho de acessos como índices. E desempenho de consultas depende, em grande parte, de quais índices ou esquemas de hashing existem para agilizar o processo de seleções e junções. Já em operações de inserção, exclusão ou atualização, a existência de índices causa um overhead. E o overhead ele precisa ser justificado em relação ao ganho e eficiência ao agilizar consultas e transações. E as decisões de projeto físico para indexação, elas ficam nas seguintes categorias. Decisões de projeto sobre indexação, que é se um atributo ele deve ser indexado. Né? As regras para a criação de um índice sobre um atributo são que o atributo deve ser uma chave única ou deve haver alguma consulta que esse atributo, em uma condição de seleção, igualdade ou intervalo de valores, ou em uma condição de junção. Outro é que o atributo ou atributos indexar. O índice ele pode ser construído sobre um único atributo ou sobre mais de um atributo, se for um índice composto. E se vários atributos de uma relação estiverem envolvidos juntos em várias consultas, em um banco de dados, um índice multi-atributos composto, ele é garantido. A ordenação dos atributos em um índice multi-atributos deve corresponder às consultas. Terceira, se um índice agrupado deve ser montado. No máximo, o índice por tabela, ele pode ser um índice primário ou de agrupamento. Por isso implica que o arquivo seja fisicamente ordenado nesse atributo. Na maioria dos SGBDs, isso é especificado pela palavra-chave cluster. Se o atributo for uma chave, o índice primário é criado, enquanto um índice de agrupamento é criado se o atributo não for uma chave. O quarto é se um índice de hash deve ser usado em um índice de árvore. Em geral, os SGBDs usam B+, as árvores B+, para a indexação. Contudo, os índices de hash eles também são fornecidos em alguns sistemas. Né? As árvores B+, admitem consultas de igualdade de intervalo no atributo, usado como chave de pesquisa. Os índices de hash funcionam bem em condições de igualdade, particularmente durante junções para registrar, para encontrar os registros correspondentes, mas eles não admitem consultas de intervalo. E o último é se o hashing dinâmico deve ser usado para o arquivo, né? Para arquivos muito voláteis, ou seja, aqueles que aumentam e diminuem de maneira contínua. Um dos esquemas de hashing dinâmicos seria adequado. E essa foi a nossa apresentação sobre o Tani em banco de dados. Agradecemos a sua atenção e boa noite.